Até me mudar para Pelotas, nunca precisei pensar em como explicar o que é gincana. Depois que expliquei para um amigo daqui, ele me disse: "Isso parece competição do Harry Potter." Eu achei uma boa comparação, mas a gincana é bem menos fantasiosa que o torneio de casas de Hogwarts. Olá, eu sou a Bárbara Vencato e esse é o Além da Tarefa, um podcast sobre gincana, charqueadas e como esse evento mexe com essa comunidade. No episódio anterior, você ouviu isso aqui. Então estava eu e o Jerônimo, já tinha uns bancos ali, a gente tomava uma cerveja, final de tarde, e o Anápio, a prefeitura era onde é o Bonato. E o Anápio, ele ficava lá na prefeitura até 6, 7, 8 horas. Chegava cedo e ficava junto, né? Ele tinha que cumprir aqueles horários e ainda acima da carga, né? E ele ia de a pé para casa, que morava ali Aí ele ia passando e ele disse, do jeito dele, né? Que ele tinha participado de um evento, agora eu não lembro se foi do CLJ ou de que foi. Um evento que era uma gincana. Que ele e a Valquíria, eles entravam no carro, ligavam o carro, tinha que andar não sei quantos metros. Aí eu não sei qual é a situação de velocidade, entendeu? Para quem fazia mais rápido, né? E aí assim, eu achei muito interessante aquele jeito dele de falar, né? E aí ficou ali conversando. Eu queria que vocês fizessem um estudo para nós fazer uma gincana de charqueadas, né? E aí foi por aí que começou a história de gente. Assim foi acesa a primeira faísca para a concretização da gincana de charqueadas. E esse é o João Alberto Silva de Paula, mais conhecido como Turbina. Ele é um funcionário público aposentado que foi vereador da cidade em algumas legislaturas e, em 1986, fazia parte do Departamento de Desporto e Cultura, o DEDEC, que ficou responsável pela organização e realização da gincana junto com o SESI. O ano de 87 seria o ano do menor carente. Um projeto de lei lá do vereador Elbio, entendeu? Passou na Câmara e aí o município... Todos os eventos que tiveram em 87, eles levavam essa referência aí. Não vamos deixar o vereador mal também, já que foi aprovado, o prefeito sancionou, né? Tanto que uma das tarefas da primeira gincana é aquela de alimentação, né? Recolheu toneladas de alimentos, né? E foi com esse objetivo que nos dias 22, 23, 28 e 29 de março de 1987, 12 equipes participaram da primeira gincana de charqueadas. Entre elas, a Tamo Nessa por Cerveja. Bom, meu nome é Rodrigo Lindner, né? Eu tenho 56 anos, participo da gincana municipal desde o início, desde 1987. Sou um dos fundadores da equipe TNC, que é onde... participou da primeira gincana, né, que contando um pouco da história, né, a gente era um grupo de amigos que a grande maioria trabalhava na Cinsprechini, se reunia no fim do expediente para conversar, jogar futebol e tudo mais, e a partir daí teve a oportunidade de escrever o grupo de amigos num torneio de futebol e no mesmo ano na gincana também. Por que TNC? O TNC ele foi criado o nome, né, que é Tamo Nessa por Cerveja, numa festa que nós fomos em Butiá uma vez e nós estamos indo daqui para Charqueada, sei lá, e o rádio estava anunciando que tinha uma promoção em Porto Alegre que quem estava organizando era o Tamo Nessa por Dinheiro. Aí eu disse, se eles estão nessa por dinheiro, nós estamos nessa por cerveja. E ficou o nome. Em 1988, nasceu outra equipe que segue na ativa. Meu nome é Guacira Vencato, eu tenho 56 anos e sou aposentada. E sou da equipe Grupo de Risco. Reconheceu esse sobrenome? Sim, a Guacira é minha tia. O Grupo de Risco iniciou numa reunião de grupo de jovens que a igreja foi convidada a participar. E aí nós ficamos muito animados. Mas o padre sugeriu que nós participássemos efetivamente, mas que não levássemos o nome da igreja, formássemos um grupo. E aí naquele ano estava surgindo muito comentários e falando sobre AIDS, né, que foi o boom da AIDS.
Então, nós nos reunimos e queríamos levar, como a equipe sempre leva, um tema social, né? E aí nós resolvemos, então, colocar o nome de grupo de risco e levamos a AIDS, assim, não aquela coisa assustadora, né? Mas que todo mundo precisava se cuidar e que todo mundo fazia parte. Esse foi o início da equipe e estamos aí até hoje. E do fim da década de 1980 até 2008, as coisas funcionavam assim. As primeiras gincanas elas eram muito envolvendo assuntos do município, né? Como um todo. Então a gente era muito mais uma brincadeira, né? De fatos que a gente tinha poucas pessoas envolvidas, né? A gente tinha a primeira ficha de inscrição, que existia ficha de inscrição na época, era com 15 pessoas, né? Hoje a gente chega a vender 1.100 camisetas, né? Então, para ver a elasticidade que deu nesse período todo, né? Naquele tempo a gente buscava as tarefas impressas, né? E respondia, levava lá a resposta, tinha horário de levar a resposta, de levar as coisas, era uma coisa mais... Como é que pode se dizer? Mobilizava toda a comunidade, a participação da comunidade, pelo fato de... E era bem cidade, né? Até pelo fato de ser organizado por pessoas de Charqueadas, que era uma equipe da prefeitura, uma equipe do SESI. Então era uma gincana muito local e que envolvia toda a comunidade. Esse que falou agora é o Marco Aurélio Rodrigues. Ele tem 62 anos e é integrante da equipe Grupo de Risco. Agora quem vai falar é a Roberta Vencato. Ela tem 39 anos, é a atual presidente do GR e é minha prima. Eu era mais criança, mais jovem, assim... Participava, mas não com tanta responsabilidade, assim. E era bem interessante participar da gincana naquele momento. Era um momento onde as coisas não eram tão setorializadas, né? Todo mundo tentava fazer tudo o tempo todo, assim. E aí todo mundo compartilhava tudo isso, assim, né? Todo mundo tinha mais essa questão horizontal, assim, onde todo mundo se esforçava muito para que as coisas acontecessem. O evento seguiu sendo organizado pela Prefeitura em parceria com o SESI até 2008, como o Jacques Pereira, outro fundador da equipe TNC, explica. E com o crescimento da gincana, já ficava difícil tu ter em alguma casa uma pessoa que fosse totalmente isenta de gincana. Tu sempre tinha algum parentesco, né? Então aí foi se buscando equipes de fora, equipes organizadoras de gincana de fora Charqueadas. Se mudou um pouco, foi se mudando também alguns formatos de gincana, em função de não ser tão dentro de Charqueadas, ela foi crescendo, necessidade de buscar material fora de Charqueadas, e hoje, como o pessoal comentou, né, hoje estou totalmente organizada pela Liga, e isso não tem como voltar, né? Hoje a gincana acontece em 2 finais de semana. No primeiro é o baile e o domingo esportivo, e no segundo são as ditas correrias, o final de semana gincaneiro. No sábado do primeiro final de semana, acontece a primeira etapa da tarefa do Rei e da Rainha, um desfile em traje de banho como nos concursos de beleza. No mesmo local, após os desfiles, são apresentados os bailes, que são espetáculos de teatro-dança de tema livre. Esse é o momento de abertura da gincana, onde as equipes mostram a que vieram. No dia seguinte é o domingo esportivo, um dia inteiro destinado às tarefas esportivas, que são aquelas que têm mais conexão com as características que todo mundo pensa de uma gincana de escola. Corrida com ovo na colher, tiro ao alvo, essas coisas, só que muito mais profissional. Nesse primeiro final de semana, as equipes somam seus primeiros pontos, mas nada está definido. É no final de semana gincaneiro que tudo acontece. A partir das 6 da tarde do sábado até as 2 da tarde do domingo, a organizadora lança mais de 100 tarefas dos mais variados setores que os gincaneiros devem cumprir nesse espaço de tempo. Mas o que é um setor nesse contexto? Durante o evento, são propostas diversas tarefas que, muitas vezes, acontecem de forma simultânea em todos os setores, exigindo um nível elevado de organização. No setor de artística, é necessário cumprir tarefas ligadas a diferentes expressões de arte, né, como danças, coreografias, caracterizações, artes plásticas, reprodução de vídeos, de fotos, entre outras. É um setor muito amplo.
No setor de esportivas, as equipes são convocadas a cumprir tarefas que exigem habilidades físicas, mas que não se caracterizam como esportes, como vôlei, futebol, handebol. Já existiram tarefas clássicas como chinelão, corrida de saco, equilíbrio de bolinhas. Tem outras também como jogar sabonete molhado para os colegas aparar, transpor bolinha de gude de espeto em espeto, entre outros. Os desafios, eles também são muito diversos, mas essas tarefas normalmente exigem rapidez, agilidade, concentração, motricidade fina, né? É bem difícil mesmo esse setor, assim. Agora, quem vai falar é a Roberta Lindner. Ela é integrante da equipe TNC e filha do Rodrigo, um dos fundadores da equipe. O setor de charadas na gincana, ele gira em torno de enigmas, né? São tarefas que dentro de uma imagem tem números e respostas e cores e tudo mais que chega à resposta final que a organizadora pede. Então é um setor de raciocínio lógico e no final tem que entregar em cada lote o objeto que eles estão pedindo ou então a resposta no cartão respostas, né? Então é um setor que é de muita concentração, é um silêncio nas salas que eles ficam e são pessoas assim que têm um QI enorme, né? A gente brinca que é um setor que poucas pessoas têm capacidade de ficar. O setor rua, ele é também o setor do caça-tesouros, né? O famoso caça-tesouros de gincana. São de várias etapas, às vezes até de tarefas antecipadas que saem dias antes da nossa gincana. Também é de pessoas escondidas dentro do mato, com roupas camufladas, enfim. E ao encontrar essa pessoa, tu troca um cartão ou algum objeto, mas ele é definido por pessoas que ficam escondidas dentro do mato, ou então objetos pequenos, figurinhas que são deixadas em locais específicos. Tudo isso, as tarefas elas são apresentadas em vídeos ou então em fotos. É muita gente envolvida, homens, mulheres, até crianças participam dessa procura, dessa busca aí por pessoas e objetos nas imagens e vídeos e fotos que as organizadoras postam. É um setor que envolve muito conhecimento da cidade em si e também tu saber liderar, porque é um grande número de pessoas que ficam nesse setor de rua e envolve muita coisa e toda uma estratégia, uma logística das equipes e da organizadora em si. O setor de diversas é um setor que cuida da parte da documentação, tanto de pessoas quanto de veículos, de animais. São tarefas que pedem nomes específicos, datas de nascimento específicas, somas de documentos específicos. E hoje em dia, com toda a alteração que teve de LGPD, documento digital, acaba sendo um setor que vai muito das equipes terem as suas próprias estratégicas, né? Tem equipes que têm acervos com documentos vencidos, com documentos de pessoas e de veículos vencidos, então envolve muitas pessoas em ligações durante a madrugada para pedir o documento da pessoa, e é um setor que não tá desde o início desse novo formato de gincana, mas que com o passar dos anos foi ganhando grande espaço. O setor de objetos, também conhecido como relíquias, é onde a organizadora pede objetos antigos, gibis, canecas, camisetas, chaveiros, da cidade em que a gincana está acontecendo, como também coisas de outros estados, e a busca é enorme, a busca sai da cidade. As equipes ficam em contato com os colecionadores durante o ano inteiro. É muito legal porque muitas vezes a gente tem em casa um objeto, as avós e, enfim, pessoas mais antigas têm um pano de prato daquele tal ano, um pote daquele tal ano, e geralmente são coisas colecionáveis.
de marcas específicas, de cidades. Tudo isso gira em torno desse setor de objetos, de relíquias, né? Então, as equipes acabam investindo bastante dinheiro nesse setor para conseguir os objetos que são solicitados durante a gincana, para a equipe, então, pontuar ali com o objeto que é pedido pelo organizador e fazer com que a equipe seja campeã no final. A organizadora define previamente, junto com a Liga das Equipes, quantos lotes terão durante o final de semana e o fechamento de cada equipe organiza as tarefas a serem entregues em cada lote. Todas as tarefas entregues em lote, com exceção das apresentações, das esportivas e das tarefas de rua que acontecem em locais diferentes da cidade, mas as tarefas de mídia, resposta de charadas, objetos que são solicitados, relíquias, né, são organizadas, conferidas e entregues por um setor que se chama fechamento. O fechamento ele é composto por poucas pessoas que são responsáveis por elaborar inúmeras planilhas para facilitar a conferência e garantir que cada tarefa seja entregue corretamente e no lote correspondente. Esse setor, ele coloca em jogo, né, tudo o que é feito por todas as pessoas que estão defendendo a sua equipe. Assim, é um setor fundamental e que necessita de muita concentração, necessita de muita harmonia entre as pessoas que estão ali conferindo e que vão fazer essa entrega. Um pouquinho antes eu falei sobre a Liga e não expliquei o que é isso. A Liga das Equipes da Gincana Cultural de Charqueadas é um grupo composto por 2 pessoas de cada equipe que as representam nas decisões junto com a prefeitura e a organizadora. De 1987 até 2026, 19 equipes participaram do evento. ABC, Maçã, TNC, Bandeira Branca, Equipe Char, Mate Amargo, Equi San Roque, Israel, Caricatos Chit, Brotinhos, Energia, Grupo de Risco, Tropicália, Expressarte, Equimotos, Manufatura, Stress, Só Pra Nós e Ultra. Hoje permanecem, por ordem de fundação, as equipes TNC, GR e Ultra, a última fundada em 2019 e que eu gostaria muito de ter entrevistado, mas por incompatibilidade de agenda não foi possível. Depois de toda essa história, você pode estar pensando, que legal esse evento que acontece lá em Charqueadas. Pois é, aí eu preciso te contar. Não acontece só em Charqueadas. Então, eu sou a Ângela Sganzerla, sou natural de Vacaria, sou cirurgia dentista e tenho 38 anos. Como que é a Gincana de Vacaria? Desde quando ela existe? Como é que ela funciona hoje? A Gincana de Vacaria existe há mais de 40 anos, né? Então ela é um evento muito tradicional do município. Depois do rodeio, é o segundo evento do município. Eu comecei a participar por causa dos meus pais, que eram de uma equipe que hoje não existe mais, e eu comecei com eles. Na época a gincana era menores, né? Então os QGs, um QG foi na casa dos meus pais. E ali a gente foi criando o amor pela gincana, pela competição, fazendo amigos e estamos aí até hoje. Além de Charqueadas, em 2025 o calendário gincaneiro contava com mais 5 gincanas espalhadas pelo estado. Tem gincana em Charqueadas, São Jerônimo, Vacaria, Gravataí, Nova Petrópolis, Presidente Lucena e Butiá. Todas elas seguem o padrão das organizadoras, mas cada cidade tem a sua especificidade. E para esses lugares, a gincana vai além de um simples entretenimento para a população. Enfim, a gente traz gente de todo o estado e movimenta muito a cidade, movimenta a economia, os hotéis, restaurantes, é bem legal. Isso era mais uma coisa que eu queria perguntar. Tu acredita que a gincana é importante para a cidade de Vacaria? Ah, com certeza. Tem quem não goste, né? Mas assim como todo evento tem quem não goste, mas é importante. Tu sair no final de semana de gincana aqui, tu vai nos restaurantes, são todos lotados, tu vê que são pessoas, né, diferentes que estão ali. Os hotéis também tem bastante reserva, então movimenta a cidade, com certeza. Por incrível que pareça, impacta até no profissional também. Muitos pacientes meus hoje são meus pacientes devido a terem me conhecido na gincana, né? E na vida pessoal, muito também. Muitas pessoas, faz muito tempo que eu sou presidente da Revolução, acho que aí mais de 10 anos. Então, fiz muitos amigos, né? E muitas pessoas que talvez eu não conhecesse através de outro evento se não fosse a gincana.
Voltando para charqueadas. Lembra que eu falei que em 2008 a organização das tarefas deixou de ser com a prefeitura e passou a ser pelas equipes organizadoras? Pois é, além do crescimento natural do evento, também existia essa pressão por entrar no calendário gincaneiro do estado e profissionalizar um pouco mais a competição. Aqui em Charqueadas mudou de uma forma muito brusca, assim, né? Tinha uma equipe aqui na cidade que ela já participava de gincanas de fora, né? E a gente, né, enquanto grupo de risco, não fazia nem ideia de que existiam gincanas fora da região carbonífera. A gente sabia que tinha em São Jerônimo, que é uma gincana assim, né, que é tão antiga quanto a nossa, mas a gente não sabia que existiam outras equipes ao longo do estado todo, e que essas equipes iam umas para a cidade das outras e se apoiavam. Então, para nós, essa mudança ela foi um pouco conflituosa, né? Naquele momento onde mudou totalmente o formato da gincana, mudou como se entregava as tarefas, mudou o tipo de tarefas que a gente tinha que entregar e a gente não sabia de absolutamente nada, né? E aí, naquele ano foi muito difícil, assim, a gente patinou bastante para conseguir, né, dar conta disso. Mas, aos poucos, a gente foi conseguindo entender dessa dinâmica, né? E foi conseguindo construir essas relações, assim, com as equipes, né, de outras cidades, de outras regiões, até de outros estados, assim. No próximo episódio, tinha outras coisas aqui enxergadas mais culturais. Hoje em dia não tem. Eu acho que a gincana cumpre esse papel pelo menos um mês do ano. Tem alguma coisa cultural para que as pessoas possam ir de graça, possam ver uma peça de teatro. A tua avaliação é precisa. Sim. O que tu falou é isso aí. O Charqueadas regrediu em termos de cultura, regrediu bastante, né? Dos anos 80 e 90 para cá, uma regressão assim, brutal, né? Se ganhou muitas coisas e se perdeu outras. Então, óbvio, a gincana fazia parte disso e a gincana é o que sobrou disso aí. Meu nome é Bárbara Vencato, sou graduanda do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e charqueadense. Esse é o Além da Tarefa, meu trabalho de conclusão de curso, totalmente produzido por mim, com orientação do professor Felipe Adam. Muito obrigada por ouvir até aqui.